Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diálogos FME. Nossos convidados de hoje são duas pessoas que eu admiro muito, estou muito feliz com a presença de todos os dois aqui. Ana é médica infectologista, além de uma profissional brilhante, é uma pessoa muito querida. E Henrique é cientista de dados da NoHarm. Ele e a Anelina, e junto com a equipe da NoHarm, têm desenvolvido um trabalho maravilhoso Sem mais delongas, construindo aí, estão mudando a realidade da segurança de dados no Brasil. Também uma pessoa e profissional brilhante. E hoje vão dividir aí com a gente essa conversa sobre IA e dados em saúde. É uma honra contar com a participação de vocês e sejam muito bem-vindos. hoje temos Ana Cristina, que é infectologista, pesquisadora do Hospital Albert Einstein, vai falar, né, especialista em IA aplicado ao fluxo clínico. E temos o Henrique Dias, que é doutor em ciência da computação pela PUC do Rio Grande do Sul e pesquisador em IA aplicada à saúde por parte da No Harm. Ana, eu passo a fala para você. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Janaína, muito obrigada, Tamile, também pelo convite. É um grande prazer, deixa eu só virar um pouquinho aqui por causa da luz. É, é um grande prazer estar aqui e compartilhar também esse diálogo com o Henrique, que tem muito a trocar. Muito obrigada, gente. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. A Tamile já me apresentou, então vou direto para os slides para que a gente tenha tempo para conversar, que eu acho que é o mais interessante. Eu só aguardo aqui um ok de quando eu tiver conseguido compartilhar, tá? Então tá. Aparecendo. Então hoje vim aqui falar um pouco sobre AI e dados em saúde, o que existe entre o algoritmo e o paciente. Eu faço parte de um grupo hoje, né? Trabalho no Einstein, no ProdSUS, no grupo Banco de Imagens, né? E eu vou falar um pouco do trabalho que a gente faz lá, que eu acho que nisso a gente traz um pouco também da minha experiência anterior, né? Como com gestão de saúde, saúde pública e pesquisa clínica. Então, eu não sei se alguém aqui não conhece o PROAD, mas bem resumidamente são hospitais de excelência que usam recursos da filantropia para o desenvolvimento de projetos para o SUS, né? E aqui eu acho que é um dos, né, assim, qual é o nosso, o que que a gente busca, né? A gente busca entendendo dentro desta jornada do paciente, né, entre a consulta e o diagnóstico, tentar fazer com que a IA possa ajudar nesse processo. Então, a gente tem, né, normalmente uma consulta, um exame realizado, uma interpretação e um diagnóstico. Como a gente trabalha com soluções em IA baseado em imagens, a gente vai falar muito dentro desse contexto, né? E dentro desse resultado, o que a gente precisa? Não simplesmente desenvolver uma solução, mas que ela se integre dentro dessa linha de cuidado. E esse é o nosso grande desafio, e é um pouco do que a gente está falando hoje, né? Então, quando a gente tem uma inovação, isso, né, é um dado importante. Entre essa pesquisa e desenvolvimento, a gente tem um percentual muito grande de soluções de IA que não chegam na ponta, né? Então, por que que isso não acontece? São muitos motivos pelos quais isso não acontece, mas essa é uma realidade. Então, a gente hoje deixou de ter como maior desafio desenvolver algoritmo. O nosso maior desafio hoje é criar um caminho para que ele de fato chegue no cuidado, né? Isso tem a ver um pouco com essa questão, essa discussão sobre a democratização do SUS. Então, a gente tem que criar algoritmos que sejam justos o suficientes para servir o SUS, né? Então, a gente tem que ampliar o acesso. Deixa eu só tirar essa barra aqui que ela está me atrapalhando. Ampliar o acesso à tecnologia e construir uma tecnologia que atenda a todo mundo, a toda a diversidade do SUS, né? Então, isso quer dizer aumentar acesso, ampliar acesso mesmo, ter infraestrutura para que isso entre em todos os lugares e também uma capacidade de criar uma tecnologia nacional, né? Uma tecnologia que atenda à nossa realidade, não simplesmente importar as tecnologias que estão por aí.
Então, a primeira coisa que eu vou falar que é acesso, né? Então, assim, pesquisa desenvolvida dentro da rede pública é algo que é muito interessante. Claro que isso custa, né? A gente pode comprar muitas vezes coisas vindas de fora, mas ela não representa a nossa população. Então, para a gente fazer isso, então aqui eu falo um pouco do que a gente tem feito, vou dar um exemplo aqui do ensaio clínico randomizado que a gente está fazendo hoje com um algoritmo uma solução de inteligência artificial para radiografia de tórax para diagnosticar achados radiográficos de tuberculose. A gente construiu essa ferramenta, vou falar um pouco melhor mais para frente, pegando dados de todo o Brasil, né? Então, aquela tuberculose, ela não é tuberculose só do Sudeste, entendeu? Ah, tem diferença? A gente provavelmente tem diferenças regionais, sim, o país é gigante. Então, pegar dados, imagens, no nosso caso, né, de todo o país. Então, para isso, a gente tem que buscar parceiros na rede pública, buscar parceiros dentro da CMS, SES, Centro de Referência, hospitais de todos os lugares e ter dados do território. Então, essa aqui é um dos nossos grandes desafios, criar uma solução que represente todo o país para ter um acesso mais justo. O segundo é a infraestrutura, né? Uma infraestrutura de implementação do SUS dentro do contexto dele. Então, opa, desculpa. Então, uma infraestrutura nacional, ela, assim como para vacinas e para outras tecnologias, ela significa uma soberania tecnológica. Então, a gente tem que investir nisso. Então, a gente tem um VNA, né, que é o Vector Neural Archive, que basicamente armazena imagens. Temos uma plataforma de pesquisa e tem uma comunidade científica que está construindo. E eu trago com muito prazer isso para cá, porque, primeiro, pelo carinho que eu tenho pela FME, mas também porque a FME, ela é uma comunidade científica de grande relevância, né? Então, que a gente tenha essa parceria também aqui dentro, né? Porque é importante que quanto mais representativo a gente tenha, quanto mais junto, né? Se estiver melhor fica. Então, o que que é o VNA? O VNA é um repositório de imagens. O objetivo é que a gente consiga um repositório de imagens nacionais de acesso aberto. Esse é o caminho que a gente quer, para que todo mundo possa ir lá, não todo mundo, né? Assim, todo mundo, qualquer um, né? Ter regras para que isso seja feito de uma forma ética, mas que essas imagens nacionais possam ser usadas para criar algoritmos nacionais. Não só esse algoritmo que a gente está criando. Então, essa é a ideia. Então, que todos os parceiros tenham essa visão e construam um repositório de imagens nacional para a criação de soluções nacionais. A plataforma de pesquisa foi algo que a gente construiu no processo de validação dos nossos algoritmos. Então, a gente criou toda uma plataforma que facilita o processo de validação. Então, que essa plataforma também possa ser aberta e possa ser usada, né? E a comunidade científica é isso, né? A gente tem na construção de um algoritmo de inteligência artificial, vou falar um pouquinho mais. Você precisa curar o dado para que ele tenha sua validade. Isso é muito desafiador. Então, a gente precisa de uma comunidade para fazer essa curadoria. Então, por exemplo, as imagens, elas têm que ser vistas por um radiologista para dizer qual que é o label dele, qual que é o rótulo. Nem todas são, mas muitas vezes você tem que ter pelo menos uma parte que é feita, que toda a comunidade científica possa participar disso, porque é um trabalho grande, né? E a terceira dimensão é a capacidade de criar. Então, por que a gente tem que desenvolver e também validar no Brasil? Desenvolver, eu falei ali, a gente quer representar, na hora que a gente for representar, pegar dados do Brasil para criar aquele algoritmo de inteligência artificial para ele representar o nosso país. E também validar no nosso país, porque assim, dentro do SUS, você tem peculiaridades do sistema de saúde que você precisa saber. Então, eu pego, a gente está criando um que é de raio-x de tórax, para a pessoa tirar a foto e falar, tem tuberculose ou não, ajudar, né, nessa avaliação. Isso aqui vai entrar dentro do posto de saúde? Dá? Isso consegue chegar lá? O médico vai conseguir usar? Quais são os desafios que ele tem para fazer isso? Então, esse é o nossa terceira dimensão, né? Também validar no Brasil se dentro do nosso sistema de saúde isso aqui está funcionando, né? Então, a gente tem dentro desses nossos algoritmos, né, várias dificuldades, né? Então, por exemplo, fototipo de pele, como que a gente vai desenvolver isso dentro do nosso algoritmo de pele? Como a gente vai desenvolver isso dentro, por exemplo, a gente tem um de tomografia de crânio, a gente teve que buscar várias marcas diferentes dentro do Brasil de tomografia de crânio, porque na hora que isso for ser implementado, ele precisa funcionar nos tipos mais prevalentes do Brasil, não dá para a gente testar com uma ferramenta que a gente não tem aqui, né? No caso
do fototipo de pele, né? O que que a gente tem de diversidade? A gente tem que treinar aqui dentro. Funciona quando você pega numa pele morena, numa pele de uma cor diferente, né? Da nossa cor, que não é uma cor só, que é uma cor muito variada. A gente consegue que isso performe bem dentro da nossa realidade. Tudo isso é a parte de validação do nosso algoritmo. Aqui dentro do banco de imagens, né, a gente tem hoje cinco soluções, né? Uma é em tórax com achados, pneumonia, consolidação, derrame pleural, edema. Uma para tuberculose, né, que é super importante para o SUS. A gente sabe o quanto esse é um problema grande de saúde pública. Temos uma com tomo de crânio, com achados e curvas normativas, dermatologia para diagnóstico de lesões de câncer de pele e glaucoma. Então, dentro desta construção desses algoritmos, a gente tem mais de 50 centros participantes, 37 mil imagens conectadas, mais de 100 pesquisadores. É uma rede enorme que a gente tem construído para que todo mundo entre fornecendo imagens e validando os algoritmos. Então, chegue mais, eu vou mostrar no mapinha como funciona. Então, aqui, ó, bem rapidamente, mais ou menos é o seguinte: a gente faz as parcerias, recebe imagens de diversos. Eu acho que você Ficou ficou mudo. mudo. É. Desculpa, ele me deu um alerta. Então, assim, a gente recebe as imagens de diversos lugares do Brasil, vai para o VNA, o VNA vai para cada plataforma de validação em que o dado é avaliado, curado, os algoritmos são construídos, ele passa por um processo de homologação. E aí essa solução é criada, né? Então, dentro dessa solução tem a curadoria, né? Tem a parte em que a gente define qual é aquela imagem, tem qual rótulo para treinar a inteligência, e dali sai uma solução. E essa solução volta. Ela volta para o SUS e lá para a ponta, né? Não precisa. Para qualquer tipo de hospital, no caso, mas aqui a gente faz isso a serviço do SUS, né? E ali ele é implementado. E esse é outro ponto de dificuldade que a gente tem, né? Desde o recebimento da imagem, fazer as parcerias, fazer todo aquele processo, mas também depois para implementar. Aí aqui a gente criou, né, uma plataforma de pesquisa que é um grande integrador de sistema em que a gente pega, né, esse pega esses sistemas e os deploys de IA, então a gente tem várias fontes de dados, tem uma camada de interoperabilidade, que é uma parte bem técnica, tal. E depois a gente tem uma plataforma para esse banco de imagens e por fim, a gente tem o acesso e o consumo desses dados, né, dessas soluções. Então é um caminho que isso é feito que representa um pouco esse mapa que eu mostrei para vocês. E a IA ela tem esse processo, né? Assim como um medicamento, quando ele passa lá para um estudo pré-clínico, depois vai para o clínico, então ele é validado, passa pela Anvisa e aí depois entra na vida das pessoas, né, dentro do sistema de saúde, com a IA é a mesma coisa. Então você tem um desenvolvimento da IA, em que você tem primeiro a construção do algoritmo, aí você pega alguns dados para validar, para ver se está funcionando internamente, depois você já vai isso para fora daquele lugar, como se fosse uma validação externa até o momento de validação clínica com os pacientes, que é o momento que a gente está, por exemplo, no tórax, né? Tudo isso exige várias atividades transversais, as imagens têm que ser curadas para ver se elas. Não adianta nada, a gente pega um raio-x de tórax, que tem uma consolidação. Se a IA lê que aquilo é um pneumotórax, ela está lendo errado, ela constrói um algoritmo errado. Então a gente precisa que esses dados sejam curados para que o rótulo seja certo. A IA aprenda que aquele raio-x significa aquele rótulo. Isso exige uma avaliação de muitas imagens, né? A gente precisa que essas imagens sejam anônimas, né? Então tem LGPD, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem a anotação por especialistas de alguns casos e a comparação dos modelos para avaliar como eles funcionam. Dentro disso, tem a parte do registro da Anvisa, né? Que você tem que submeter a proposta, os estudos têm que ser feitos, né? Já com este intuito, então entre esse momento e este aqui, o primeiro precipício regulatório é o da Anvisa. Muitas soluções não são registradas e não andam, né? A partir disso é a adoção. Então, foi registrado, isso vai para a praça, digamos assim. Aí, dentro da praça, o próximo passo é a incorporação, que é um órgão, né, do Ministério da Saúde, Conitec, em que isso
é avaliado se existe. Aí tem vários critérios, mas um deles é que aquilo tem que causar benefício e que tem que ser custo efetivo. Então, tudo isso é avaliado. Sendo avaliado, passa por um processo de avaliação dentro do Ministério, e aí, uma vez incorporada a tecnologia, aquilo pode ser vendido para o SUS. No caso do PROAD, não é vendido, no caso do PROAD, é sem custo, porque a construção do algoritmo foi com os recursos da filantropia, que seriam recursos do Ministério. E depois disso, assim como outros medicamentos, passam por um processo de monitoramento pós-implantação. Aquilo está funcionando? A gente está ajudando ou está tendo problemas? Como um remédio também, parece muito. Então, dentro disso, a gente passa pela avaliação do impacto. Impacto, segurança, eficácia, custo-efetividade, impacto no paciente e no sistema, né? Então, o uso clínico com integração da rede do SUS, ele depende de todos esses passos, desde o momento do desenvolvimento até o momento da implementação. E tudo isso passa por dificuldades várias, né, tanto em relação à decisão do Ministério de incorporar, né, até a possibilidade disso de se manter no SUS depois, né? Ele não vai incorporar uma coisa que ele não tem condições de manter. Aí aqui só para mostrar, né, os algoritmos que a gente está desenvolvendo. Então a gente faz um algoritmo de triagem para tuberculose, que é um estudo multicêntrico, em que a gente pegou imagens de todo o Brasil esse ano, né? A gente teve 5.957 imagens que a gente pegou de diversos parceiros, com 33% delas com testes para tuberculose laboratoriais positivos, né? A gente conseguiu uma acurácia de 81%. E, e aí a gente relaciona com alguns dados, informações clínicas, no intuito de avaliar se aquela amostra é justa. A gente está pegando a amostra, aquelas imagens, elas representam todos os sexos biológicos a nascer, os gêneros, né, variados, a idade. A gente tem uma variedade de idade, a gente tem uma variedade de raça, cor, né, a gente avalia, né, diferentes status para HIV, tipos de raio-x, um é impresso em folha fotográfica, o outro é impresso em folha de raio-x, o outro é tela. A gente consegue suprir todas essas necessidades que existem dentro da rotina do SUS. Então, tudo isso a gente precisa dessa justiça algorítmica para que a gente represente a quem a gente pretende servir, né? Então, aqui é só um exemplo, né, da tuberculose. A gente agora está fazendo um ensaio clínico randomizado em 12 centros no Brasil para avaliar se de fato essa solução ajuda o médico na ponta a fazer esse diagnóstico. O objetivo é ajudar, não é substituir, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente frisar. Aqui é um pouquinho do sistema que eu falei que a gente tem para validação do algoritmo. Vou até pular para não ocupar muito tempo, mas a gente tem esse sistema. A gente tem o algoritmo de dermatologia, em que o objetivo é que ajude na triagem daquela imagem. No momento a gente está fazendo com o médico, né? Que o médico tire uma foto daquela imagem e ele consiga triar de uma forma mais assertiva para ser mais assertivo no encaminhamento para o dermatologista, porque hoje as filas dos dermatologistas são imensas, a pessoa com melanoma demora muito para chegar. Então, haja uma sinalização de que aquilo possa ser um melanoma para que esses casos mais graves de SEC, melanoma, cheguem mais rápido ao dermatologista e à biópsia e também ao diagnóstico e tratamento. Então, todo um algoritmo construindo com esse fim, essa foi uma demanda que o Ministério trouxe para a gente faz. Para desenvolver isso, fizemos um estudo retrospectivo com prospectivo, pegamos muitas imagens, mais de 20 mil imagens de 12 centros, com esses dados, junto com a biópsia, para poder fazer aquele rótulo que eu tinha dito, e a partir disso conseguir construir esse algoritmo. E depois disso ainda temos que validar externamente, né? O de neuro, que eu já tinha dito, então a gente tem achados específicos que a gente vê, hemorragia, AVC, fratura, então a gente tem 8 achados, e também fazemos uma curva normativa de volume craniano para que possa ser feito um segmento, para de repente, assim, a demência começa a já ter uma diminuição de volume craniano, a gente tem uma base normativa nacional para poder auxiliar os radiologistas nessa avaliação. Por fim, um modelo preditor de glaucoma, em que a gente tem feito, tentando correlacionar o exame de campo visual com uma tomografia de coerência óptica. Então, a gente
avalia, né, faz uma correlação, então a partir disso a gente pretende que através do exame campo visual, que é muito mais barato, possa se predizer o que seria o valor da OCT. E isso diminui muito o custo do rastreamento. Então o objetivo desse estudo é esse. A gente tem 3 centros participantes nesse caso. Então aqui, por fim, né, como é o caminho entre o desenvolvimento de A e o auxílio no cuidado da paciente, né? Essa é uma pergunta. A gente tem os dados, tem a curadoria, tem a anotação, que é quando a gente olha para aquele dado. A curadoria, ela é assim, essa imagem, ela dá para ser usada, né? Qual é o lugar da imagem que tem o que eu quero? A anotação é, essa imagem é isso, para treinar a IA. A IA é treinada, depois a gente tem que passar por esse processo de validação que eu falei, passa pelo processo de regulação, que é a parte que eu disse de Anvisa, Conitec, para depois então ser implementado e ter um monitoramento pós-implementação. Tá, aquela ferramenta está ajudando e que isso chegue no paciente, né? Então, acho que é importante, assim, a inteligência ela não é um produto só, ela é todo um processo. E o maior desafio, muitas vezes, não é tecnológico, é organizacional, clínico, humano, porque é ali que a gente precisa chegar. Não adianta a gente fazer nada disso, todo esse esforço, se não chegar onde tem que chegar, que é no paciente. Então, os desafios hoje, né, que a gente tenha dados de qualidade para que a nossa IA seja boa, que ela seja validada, construída e validada com dados do SUS, que o SUS possa ser uma plataforma de inovação. Poucos países têm um SUS, né, que pode gerar informação, essa informação ser usada a favor do SUS e responder para o SUS mesmo com soluções para ele, isso não só na imagem, mas em tudo que a gente consiga democratizar a IA com acesso, né? Então, levar a tecnologia para lugares onde faltam especialistas, ter uma infraestrutura que suporte o uso da IA nesses lugares, no mínimo internet, né? De repente, um espaço de banco de estrutura mesmo, né? Para dados, para que você consiga ter esses algoritmos, e uma capacidade de criar e desenvolver tecnologias brasileiras para os brasileiros, né? E a implementação é o grande desafio, né? Soluções que se integram ao fluxo clínico mesmo, onde está lá, onde está acontecendo a jornada do paciente, que os profissionais confiem também, porque se eles não confiarem, eles não vão usar. Então, precisam ser soluções confiáveis e que beneficiem o paciente, senão também a gente não chega onde a gente tem que chegar. E entre o algoritmo e o paciente, né, o que que a gente quer? A gente quer uma IA segura, né, baseada em evidência, transparente, inclusiva e centradas nas pessoas. E que o sucesso, né, dessa inteligência artificial, ele não vai ser medido se esse claro que também, né, mas só se ele é um algoritmo preciso, mas ele consegue de fato melhorar o cuidado, ele chega onde ele tem que chegar, ele apoia os profissionais, ele ajuda o profissional de saúde que está lá na ponta, ele reduz as desigualdades no acesso. Acho que esse é o grande objetivo que a gente tem, né? Acho que é isso. Então, agradeço, tentei ser rápida, concisa, né? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir conversar, discutir. Agradeço. Estou à disposição, caso tenha alguma dúvida. Foi maravilhosa, Ana. Muito obrigada. Obrigada por todo o conteúdo, obrigada pela apresentação. E vou passar então para o nosso próximo convidado, que é o Henrique. Henrique, seja bem-vindo e fique à vontade. Tranquilo. Eu tava vendo aqui meu fundo tava desatualizado, gente. Daí eu não podia ser injusto com a Fundação Maria Emília de não ter o meu fundo atualizado, que tem a Fundação Maria Emília no fundo. Então eu tava fazendo essa correção histórica aqui para vocês. Iniciando o cronômetro. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, assim, a Ana mostra essa apresentação que mostra essa realidade do fluxo de implementação de uma tecnologia no SUS, né? E daí quando a gente olha aquele slide que tem um fosso, né? Um buraco regulatório, assim, a gente olha aquilo e fala assim, então tá, é impossível, né? Pô, se o PROAD não consegue fazer isso, né? Quem que vai conseguir fazer isso, né? Mas existe uma teoria de trincheira, né? Conhece marketing de trincheira? O marketing de trincheira, ele faz o marketing para quem não tem dinheiro, né?
Tu trabalha na trincheira. E aqui a gente tem um projeto de IA de trincheira, que é a No Harm. É uma maneira da gente chegar no SUS sem passar pelos processos que a Ana mostrou. Mas daí vamos começar do início. Então, vocês estão vendo meus slides aqui? Já, né? Então, eu vou apresentar para vocês a No Harm. A No Harm é uma startup sem fins lucrativos, uma ONG que desenvolve tecnologia com a intenção de colocar no SUS de forma gratuita, escalável e passando por todos os passos que a Ana mostrou numa mesma instituição. E é isso que a gente tenta fazer. E a No Harm começou de dois irmãos e um sonho, né? A gente tinha esse conhecimento, né? A Ana Helena, a farmacêutica clínica, tinha na época 10 anos de experiência no Hospital Conceição, Hospital 100% SUS. Eu era um analista de TI da Universidade Federal, nós dois éramos funcionários públicos, mas a gente tinha mais conhecimento para dar para a sociedade do que o hospital que a Ana estava e a universidade que eu estava tinha para usar, assim. E a Ana Helena começou, através do PROAD, inclusive, né, do Moinhos de Vento aqui do Rio Grande do Sul, começou uma educação de segurança do paciente, né, através dessa ferramenta que existe, né, que é o Trigger Tool, para identificar os pacientes nos prontuários eletrônicos que tinham algum risco associado à assistência. No Hospital Conceição são 800 leitos. A Ana Helena é uma farmacêutica entre três farmacêuticas para 800 leitos. Além de fazer a avaliação do Trigger Tool, ela tinha que fazer a revisão das prescrições, round multidisciplinar, a avaliação da alta dos pacientes, autoqualificado. Só a parte de revisão das prescrições, cada paciente tem em média 10 medicamentos prescritos, 15 medicamentos prescritos, ela tinha que avaliar a incompatibilidade entre os medicamentos, interação medicamentosa. Um trabalho infinito e impossível. E daí, aqui em casa, né, nós somos 4 filhos, pai e a mãe, a gente conversa muito sobre trabalho e ela veio com essa demanda e eu pensei, bah, talvez eu possa resolver esse problema com inteligência artificial. Mas daí tem a questão dos dados, né, que a Ana estava trazendo, né? Eu sou da segurança da informação também, além da inteligência artificial, e eu pensei, nunca o hospital vai fornecer esses dados. Mas a Ana Helena já tinha experiência com pesquisa clínica e ela já tinha um projeto aprovado, então ela sabia que o hospital fornecia os dados. Especialmente porque esse hospital é um hospital escola. Se vocês forem em vários hospitais que vocês conhecem, eles não fornecem dados para pesquisa, a não ser que tu sejam do tamanho do PROAD. Mas o Hospital Conceição fornecia. E aí vem o segundo alinhamento dos astros. O primeiro é ter os dois nascidos na mesma família, o segundo é a Helena estar no hospital escola. E eles forneceram os dados e a gente teve esse projeto aprovado em 2017, vai estar fechando 10 anos ano que vem, para resolver esse problema do Trigger Tool. Encontrar esses pacientes de forma automática utilizando a inteligência artificial. E daí, beleza, a gente desenvolveu o nosso primeiro algoritmo de inteligência artificial, validado com os dados do hospital, validado por uma farmacêutica experiente, que é a Ana Helena. Um algoritmo que encontra potenciais prescrições fora do padrão, dentro dos dados do hospital. E esse algoritmo foi publicado na melhor revista de informática na saúde do mundo. Tá? Ela é par e par com JAMA, mas ela é mais focada aqui para engenharia, né, para computação, por isso que vocês não devem conhecer. E de código aberto, tá? Mas e aí, né, a Ana falou, e aí tu tem um algoritmo, depois do algoritmo para a realidade, são 500 anos, né? A gente ganhou alguns prêmios aqui, inclusive do Sírio-Libanês e do Google durante esses anos. Mas como é que a gente sai dessa teoria para a prática, né? Tem esses 200 anos de distância que a Ana mostrou ali, né? Que tem um buraco ali que você tem que construir esse buraco, tapar esse buraco com a parte regulatória, né? Como é que a gente faz isso, né? Deixa eu só voltar aqui para vocês para mostrar quem são as pessoas envolvidas. Nós não somos ninguém. Nós não somos de nenhuma família.
A gente não tem nenhuma aqui em 2017, tá? Agora a gente está com a Fundação Maria Emília, maravilhosa, nos apoiando. 2017, ninguém. A gente não é ninguém. A gente não tem nada a não ser o nosso próprio trabalho, o nosso próprio conhecimento. 2 pessoas. A gente não tem uma família rica, né? A gente trabalha como funcionário público, foi o que a gente tinha conseguido até o momento. Não tinha nenhuma instituição apoiando, a não ser a pesquisa, né, do Hospital Conceição. Como que 2 pessoas completamente desconhecidas, que não têm nada, vão fazer a diferença? Com todo esse processo que a Ana colocou, tá? Porque a Ana tá no PROAD. Vocês viram os logotipos da Ana lá? Einstein, Ministério da Saúde, PROAD, e tinha mais uns lá. Um monte de logotipo. A gente não tinha nada, nenhum logotipo. Daí a gente submeteu lá e ganhou 50 mil reais num ano, tá? 50 mil reais por ano. O Google nos dava, que a gente tinha que submeter lá o projeto. Foram 3 anos, 50 mil reais. Então tá, então a gente tinha 2 pessoas, 150 mil reais. Já melhorou um pouquinho, né? Porque o prêmio do Sírio-Libanês não dava dinheiro. E a gente sai da teoria para a prática. E a gente chega hoje numa empresa sem fins lucrativos, que depois de 6 anos impactou 4 milhões de vidas no Brasil e está implementada em 200 hospitais. Eu, eu terminaria nesse slide aqui, gente, que acho que é isso. A discussão é essa, né? Através de todo esse processo regulatório, o como que a gente chegou nesse resultado sendo absolutamente ninguém. Com 2 coisas, coragem e conhecimento. Só, é isso que a gente tinha. Desde 2017, a gente ficou 3 anos batendo na porta dos hospitais, mostrando o nosso algoritmo. Não era um sistema, era um algoritmo. Até um hospital querer adotar, mostrar, assim como a Ana falou, que ele tinha custo-efetividade. E aí os hospitais pedirem para fazer a implantação. Então a gente tem vários reconhecimentos dos prêmios, a gente tem vários financiadores, né, e apoiadores, assim como a Fundação Maria Emília. A gente começou com o CNPq Fundação Gates, tá? Aí depois as pessoas. É interessante isso, né? Porque a Fundação Gates acaba reconhecendo a Nohami antes de todo o resto do mundo, do Brasil aqui, né? Mas por conta de editais, né? E a gente, enfim, também não conhecia acessos a fundos filantrópicos como a Fundação Maria Emília, o MANI, BNDES, etc. A gente não tinha esse conhecimento. Continua não tendo. E a gente desenvolveu, então, esse sistema que pluga no sistema hospitalar de uma maneira muito fácil. Existe um desafio, além desse regulatório que a Ana mostra, que é um desafio da infraestrutura do mercado. Então, a gente atua principalmente no mercado hospitalar, mas também na APS, né? E o mercado hospitalar tem um desafio que é a falta de recursos humanos e físicos, né? Computacionais. E para a gente entregar essa solução, que é essa solução de IA da NoHarm, a gente precisa resolver esse problema também. Então, primeiro, a gente dá a NoHarm de graça para os hospitais SUS. Como é que a gente dá essa NoHarm de graça? Como é que a gente não é ninguém? Gente, 650 mil reais é um sonho, né? Como é que a gente dá de graça para 130 hospitais SUS? Porque a gente tem um modelo de negócio híbrido, e aí que vem o pulo do gato para a gente não precisar 100% de financiamento filantrópico. O PROAD ele só existe porque existe uma tonelada de financiamento filantrópico, de dedução fiscal dos hospitais, né? Mas a gente precisava de alguma coisa que sustentasse a NoHarm a longo prazo. Então, o que a gente fez? Cobra de hospitais privados e dá de graça para o SUS. Que no Brasil funciona. Em Portugal não funciona, na Austrália não funciona, nos Estados Unidos não funciona. Porque eles não têm esse modelo híbrido. E o Brasil tem. No hospital, porque a atenção primária já não tem modelo híbrido no Brasil. Então a gente começa a cobrar dos hospitais privados, começa a ter faturamento e a gente consegue dar de graça para o SUS, porque no fim do dia a gente é uma startup, a gente escala absurdamente. A gente colocar em um hospital e 10 hospitais tem o mesmo custo, colocar em 15 hospitais e 100 hospitais tem o mesmo custo. Então a gente consegue escalar isso.
Então a balança se equilibra. Um leito privado consegue colocar em 2 leitos SUS, que é a distribuição do Brasil de 70% dos leitos SUS. E aí, aos poucos, a gente vai crescendo, vai conseguindo mais editais, vai conseguindo mais reconhecimento. Lembrando para vocês, a NoHarm não tem time comercial nem time de marketing. É totalmente guerrilha, porque isso é mais barato e mais eficiente, tá? Qual é o nosso marketing, o nosso produto? Esse custo-eficiência que a Ana mostrou é ouro para os hospitais. Eles querem mostrar para o seu board, querem mostrar para os seus investidores, quando o hospital é privado, que eles estão implementando soluções de IA que trazem mais custo-efetividade para o hospital. A NoHarm, ela aumenta a eficiência do time da farmácia clínica em, no mínimo, 4 vezes. Então, hospitais como a Santa Casa de BH geraram economia de 2 milhões de reais em 2 anos. Todo esse dinheiro, no caso da Santa Casa BH, que é 100% SUS, volta para benefício assistencial. Então, existe uma alternativa a todo esse processo regulatório, que é entrar pela porta dos fundos. Então, a Ana Helena era uma pessoa da operação do hospital. E a gente sabia que implantar soluções na saúde tem que ser chancelado pela operação. A Ana Helena é uma farmacêutica, né, do Conselho Regional de Farmácia. Na primeira vez que a gente implantou na Santa Casa, o Conselho Federal de Farmácia mostrou: olha, aqui é uma farmacêutica melhorando o processo de trabalho dos farmacêuticos com inteligência artificial. Aí os farmacêuticos apoiam, entende? E claro, o farmacêutico é uma classe dos profissionais de saúde que não é corporativista. Se a gente tentasse fazer isso com os médicos, a Nohar não existia. Porque o médico ele é bem mais corporativista, tem bem mais medo da IA do que os outros profissionais de saúde. Assim. Então é bem mais fácil. Assim. E além do farmacêutico não ter tanto turnover nos hospitais, né? Então, né, é uma é um conjunto de profissionais bem menor, mais fácil de treinar, né? Tem vários benefícios. Mas então para mostrar que é possível entregar soluções de graça para o SUS, soluções de inteligência artificial, sem passar por todo esse processo. A Noharma é credenciada lá na Anvisa, mas quando a gente surgiu em 2020 não existia a RDC do Software as a Medical Device. Mas isso não faz muita diferença, né? Que o nosso classe 2 é muito fácil de submeter para a Anvisa. Assim, isso não é uma barreira. A barreira é todo o resto em volta ali que a Ana mostrou, né? De tu ter os dados, mostrar o algoritmo, custo-efetividade e engajar os profissionais e os hospitais. Então, mostrar um universo paralelo do, do, do slide da Ana, que é a Noham. Muito obrigado, gente. Obrigada a você, Henrique. Foi ótimo. Muito obrigada.